Olá, crianças, tudo bem? Eu me chamo Patrícia, sou professora da unidade de Nova Iguaçu do 5º ano, né? Eu quero iniciar essa aula deixando todos tranquilos, que tudo vai passar, né? É só uma fase, mas eu creio que não podemos ficar parados, né? Que devemos curtir a família sim, devemos revisar, sim, os conteúdos, mas nesse momento temos que aprender coisas novas porque o tempo não para, né? Então hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o módulo 4 de português. Então, esse módulo 4, ele inicia falando sobre resenhas. Eu consegui fazer uns slides aqui, vou colocar para vocês. Esses slides são da página do livro, né? Que fica melhor para vocês acompanharem na leitura, tá bom? Então vamos lá. Resenha, né? O que vem a ser uma resenha? Preste atenção aí no slide, que já tem aí logo no início uma explicação. Resenha é um texto em que o autor descreve determinado produto ou objeto cultural, como filme, livros, peça de teatro, etc. O que fala aqui? Quando a gente vai descrever, a gente descreve algo, né? Ou alguém, ou alguma coisa. A gente está falando como é. Então, quando você está descrevendo, você está colocando a sua visão daquilo que você está descrevendo. Então, a resenha é isso. Aí, o que você tem que olhar aqui também? Ó. O que isso quer dizer? Que na hora que você for produzir uma resenha, o autor, ou seja, a pessoa que está fazendo essa resenha, ela precisa levar em conta alguns aspectos. Para apresentar uma resenha, é importante dar uma ideia resumida de assuntos tratados, apresentar o maior número de informações sobre o assunto para que o leitor possa se orientar. Então, o que está falando aqui? Que quando você vai descrever algo, alguma coisa, ou alguém, ou a si próprio, você tem que levar o máximo de informações possível. Por quê? Para não deixar nada subentendido. Para quem for ler essa resenha, conseguir entender o que você quis passar nela, né? Aí, vocês também, ó, você terá como referência para comentar e apresentar argumentos favoráveis ou não daquele determinado material. Ou seja, você, quando vai escrever essa resenha, você vai estar querendo passar a sua visão, influenciando para o sim ou para o não. Nem sempre a gente as pessoas têm uma visão que influenciar é convencer só para o sim, mas pode ser ao contrário. Você pode querer influenciar para aquela pessoa não comprar o produto, para aquela pessoa não querer assistir um filme, né? Agora vamos continuar aqui, ó. Qual o objetivo de fazer uma resenha? Tem como objetivo influenciar na decisão do leitor sobre a compra ou o consumo daquele produto. E, para isso, apresenta sua opinião sobre ele, usando expressões que indiquem que sua avaliação é positiva ou negativa. Foi o que eu já havia explicado antes. Ele quer convencer alguém da decisão dele. Ou seja, quando eu for escrever essa resenha, eu tenho que colocar a minha visão sobre o assunto. E quem for ler, eu tenho que tentar convencer essa pessoa lendo, quando a pessoa for ler, que a minha opinião ali é a certa, ou para o sim, positivamente, ou para o não, negativamente, tá bom? Assim, você terá como referência comentar argumentos favoráveis ou não daquele determinado material. Ou seja, se isso vale a pena ou se isso não vale a pena, né?
Às vezes, a pessoa fica tão ansiosa querendo comprar algo, saber de alguma coisa. É quando ela lê alguma resenha de algum produto que alguém já fez, ela fala assim, esse produto aqui não me convenceu não, porque ele tem aspectos negativos e era onde eu queria melhorar, né? Queria trocar o meu celular, porque meu celular não faz isso, ou não faz aquilo. Aí quando você vai ver lá uma resenha, às vezes, que alguém escreveu sobre um celular, aí você vai ver que ele não faz o que você espera, né, daquele celular. Então, essa resenha pode ser negativa. Então, te convenceu a não comprar. Agora aqui vocês vão ver, ó, na escola esse tipo de texto recebe o nome de resenha, mas é comum ser encontrado em jornais e revistas ou na internet com o nome de comentário, sinopse, ou, quando é feito em vídeo, com o título Nós Testamos. Esse tipo de texto tem sido produzido por crianças e jovens em seus blogs. Convidam o público a conhecer os produtos que demonstram, ou seja, faz um vídeo, né? Geralmente as blogueiras fazem isso, a maioria já deve ter ter acessado algum tipo de vídeo assim e nem sabia que era uma resenha, né? Quando alguém está testando um produto ou está falando de algum produto através de vídeo, ou até mesmo você só escuta a voz, não vê a imagem, né? Existe um nome. Ó, esse tipo de texto tem sido produzido por crianças e jovens que em seus vlogs, ou seja, é um vlog, convidam o público a conhecer os produtos que demonstram. Ao produzir esses vídeos, os vlogueiros, não está errado não, não é blogueiros não, é vlogueiros, estão fazendo, na verdade, resenhas. Por isso, fique atento aos vídeos que assistem. A maioria visa influenciar na sua decisão de compra. Ou seja, às vezes a pessoa faz uma resenha, mas ela acaba se empolgando, colocando coisas ali, né, que nem sempre é verdade, e a pessoa às vezes compra um produto ou lê, né, alguma coisa, achando que vai superar suas expectativas, mas aquela pessoa às vezes exagerou, né? Não é nada daquilo. Então, porque quer influenciar as pessoas a comprar alguma coisa ou a ler alguma coisa, então tem que tomar esse cuidado. Então, vocês, quando estão produzindo algum vídeo, né, querendo influenciar alguém de algum filme, algum produto, então ele é feito através de vlogs. Ó. Vlog é uma resenha crítica, né? Então, ó, aqui tá falando, deixa eu subir aqui um pouquinho a telinha. Vlog de resenha crítica de brinquedo é um videoblog, ou seja, um blog em formato de vídeo em que adultos e crianças aparecem como apresentadores para falar sobre determinados brinquedos. Vocês já devem ter visto isso, né? Alguém vai, filma alguém manuseando, mostrando algum tipo de brinquedo, falando alguns pontos negativos ou positivos, mas geralmente, né, pessoas que querem vender algum produto, então eles falam, né, só o lado positivo. Agora, tem por objetivo atrair a atenção de crianças, pais e pessoas interessadas no assunto, para convencê-los sobre a qualidade dos produtos anunciados e introduzi-los à compra. Os vídeos são hospedados em mídias e redes sociais diversas, como YouTube, Facebook, né? Instagram também é muito campeão nisso, né? Onde as blogueiras lá fazem muitas resenhas sobre alguns produtos. A maioria aí já ouviu falar. Então, elas, né, não davam um nome de resenha, ou algumas davam, mas vocês não sabiam o que era uma resenha, né? Então, vamos lá. Mas na resenha, vocês não podem confundir
com resumo. Quando vocês forem fazer a sua resenha, é muito importante não confundir com um resumo. Por quê? Resumo, ela não tem a sua opinião. Você não tem a sua crítica ali. Resumo, você está pegando um texto e fazendo um resumo em cima daquele texto. Mas a resenha não. A resenha você tem que fazer a sua visão do que você está analisando. Você tem que colocar ali a sua opinião. Você vai fazer uma crítica positiva ou negativa. Então, existem alguns critérios na hora de elaborar a sua resenha. Preste atenção aqui, ó. Aqui também é outro texto retirado do livro. Ó. Figuras de encaixe, bola em cores, estrela baby. Isso aqui é uma resenha de um produto que foi feito, né, para querer vender um produto. Só que aqui tem todas as características. Eles não estão falando, eu quero vender. Eles estão mostrando como é a faixa etária, as cores da pecinha, a maneira que pode brincar com as pecinhas. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Na estrutura desse texto. Se você observar, esse texto ele é elaborado não é por parágrafos. O parágrafo aqui, o único parágrafo, é no início, né? Depois ele é contínuo, ele não tem parágrafo. Só o primeiro que é importante. Então, ele não é um texto feito por parágrafos, primeira coisa. Ele tem que ter o comentário, né? A sua opinião na sua obra. Então, outra coisa importante. A primeira não é feito por parágrafos, só o primeiro. E tem que ter o quê? A sua opinião. E a terceira é que você tem que compreender, destacar, né? O que você quer passar nessa resenha, nesse assunto. Então, isso tem que ficar bem claro. Você quer convencer, você quer informar, o que você quer através desse texto. Então, tem que ficar bem claro, essas coisas são muito importantes. Você tem que, então, escrever sem ser por parágrafos, você precisa expressar sua opinião e ter que deixar bem claro a ideia central, o que você quer passar, suas argumentações, né? O que você quer dizer nesse assunto. Agora aqui, ó, quando a gente vai escrever um texto, às vezes ele se torna muito repetitivo, né? Aqui a gente viu que quando ele fala da bola, aparece bola algumas vezes, né? O bebê pode criar uma bola juntando, e ele está falando várias coisas. Mas quando nós vamos criar um texto, para ele não se tornar repetitivo, né? Ele não ficar aquela coisa maçante, o que a gente faz? A gente usa alguns recursos. Então, nós vamos agora, vou subir a tela aqui, para o próximo slide, que são os pronomes. Os pronomes, eles vão ajudar na hora de fazer esse texto. Vamos ler aqui, ó. Os pronomes pessoais e possessivos ajudam ao leitor na compreensão do texto, porque retomam palavras ou expressões que já foram usadas e evitam a repetição. Foi o que eu falei. Eles não, vamos lá supor, no texto lá da bola. Ficar falando bola, 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 aí você fala assim, ela é um brinquedo, ela quem? A bola. Então, eu usei um pronome. Então, ela evita uma repetição. Por isso, funcionam como elementos coesivos, ou seja, elementos que ajudam na organização do texto, fazendo com que as informações, mesmo já apresentadas, possuam uma relação lógica, ou seja, faça sentido, né? Agora vamos lá.
Voltando agora para o próximo slide aqui. Na língua, temos recursos para evitar repetições, ou seja, os pronomes. Deixa eu descer aqui. Os pronomes. Palavras que substituem ou acompanham o nome. Então, o que vem a ser pronome? Palavras que substituem ou acompanham um nome. Elas são importantes quando precisam retomar uma palavra em um texto oral ou escrito, ou seja, não fica toda hora repetindo aquele nome. Nós usamos, substituímos por pronomes. Existem diferentes tipos de pronomes adequados para diferentes contextos e situações. O que eu estou querendo falar aqui? Que você vai encaixar o pronome certo, diferente com o contexto que é para ser usado. Aquele que fala ou escreve apresenta os pronomes eu ou nós. Ou seja, quem está falando ou escrevendo, ou se eu for falar alguma coisa que tenha eu e outra pessoa, eu vou colocar nós. Agora, se eu for falar só sobre a Patrícia, eu coloco eu. E utilizamos os pronomes tu, vós, você, vocês, para designar aquelas, ou aqueles ou aquelas, a com quem interage, ou seja, pessoa falando com outra. Já os pronomes ele, ela, eles ou elas servem para fazer referência àquelas ou aqueles de quem fala. Dependendo da função que tenham nas orações, os pronomes pessoais podem ser retos ou oblíquos. Vamos entender aqui os pronomes retos. Marcam a pessoa do discurso, ou seja, a primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Agora vamos lá. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa no plural, eles, elas. Então, se você olhar, o pronome pessoal do caso reto são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Vamos para o próximo. Os pronomes retos exercem a função de sujeito da oração. Vamos olhar agora aqui na frase que é mais fácil para entender, né? No singular, no plural e o exemplo. Primeira pessoa, eu, no singular. No plural, nós. Exemplo, eu quero dizer que te amo. Se fosse no plural, nós queremos dizer que amamos você, né? Segunda pessoa, tu, no singular, no plural, vós. Tu sabes o quanto te amo. Na terceira pessoa, ele, ela, no plural, eles, elas. Será que ele me ama? Então, você está vendo aí empregado nas frases, ou seja, tem que fazer sentido. Não adianta eu colocar ali, nós quero dizer que te amo. Completamente errado. Por quê? Não faz sentido, né? Não encaixa ali. Então, você tem que ler a frase para ver a substituição se vai fazer lógica, né? Os pronomes oblíquos exercem a função de complemento da oração. Eles são classificados em... Agora vamos lá. Pronomes oblíquos, atos. Me, te, o, a, lhe, se, nos,
vos, os, as, leis. Exemplo, amo-te eternamente. Abraça-me, por favor. Então, olha aí quando foi colocado na frase. Amo-te eternamente. Em vez de falar, eu te amo eternamente. Amo-te eternamente. Abraça-me, por favor. Pronomes oblíquos tônico. Mim, ti, si, ele ou eles, elas ou elas, nós, vós, comigo, consigo, conosco, convosco e contigo, que estava aqui escondidinho. Então, olha o exemplo na frase. A mim pouco interessa onde trabalho. Luiz estava de bem consigo mesmo. Então, tem que fazer sentido, né? Na hora que você for escrever, fazer essa substituição, você pode consultar aos pronomes. Então, vamos para o próximo. Agora, nós vimos o pronome no outro slide, os pronomes pessoais do caso reto e os outros pronomes. Agora, nós vamos ver os pronomes possessivo, indicam uma ideia de posse, afetividade, proximidade. Então, esses pronomes aqui a gente já utiliza, né, no dia a dia, mas tem que saber empregar perfeitamente num texto, numa frase, né? O objetivo aqui é a gente fazer textos, né? E esses textos precisam fazer sentido, não se tornar repetitivo. Então, é onde nós vamos fazendo substituições. Vamos lá. Possessivo, primeira pessoa no singular. Meu, minha. Plural, nosso, nossos. Nossa, nossas. Segunda pessoa, teu, teus, tua, tuas, vossos, vosso, vossa, vossas. Terceira pessoa, seu, seus, sua, suas. Dele, deles, delas, delas. Veja alguns exemplos, ó. Meu livro é novo. Significa que eu sou dona desse livro. Então, eu, meu. Entenderam? Meu, eu. Tua mãe é maravilhosa. A segunda pessoa, ó. Ontem cumprimentei seu filho no mercado. Aquele cantor deve ter seus 20 e poucos anos. Aproximação, né? Mais ou menos, que quer dizer, aquele cantor deve ter seus 20 e poucos anos. Só faltou botar ali, mais ou menos. Pablo cuida muito bem de sua família, né? Tá falando de afeto. Espere um pouco, minha senhora, que é de respeito. Então, vamos lá. Quando falamos aí, né? Aproximação, seus, ó. Quando falamos de afeto, sua, né? Aquela coisa de é minha, igual tá falando lá em cima. Posse, afetividade e proximidade. Quando eu falo de aproximadamente, né? Quando eu falo de afeto, é um sentimento. Quando eu falo de respeito, né? Vem aí sobre... Respeito é sobre... como é que eu vou dizer de uma maneira mais clara? Sobre como tratar, né? Minha senhora. É um jeito de respeito. É um tratamento, né? Agora, nós vamos aqui terminar essa parte dos pronomes. Quando vocês forem fazer algum texto, alguma resenha, né? Que tem algumas atividades no livro, sim. Vocês podem consultar. Essas páginas têm todas no livro, né? Porque fica mais fácil dar uma consultada. Mas lembrando que só praticando que a gente aprende. Então,
Produzam aí, façam resenhas escritas, né? Ah, tia, eu vou fazer primeiro uma resenha de algum produto no vídeo, que eu me sinto melhor falando, e depois eu vou escrever. Legal, boa ideia. Porque às vezes quando a gente fala assim para vocês, numa aula, vamos produzir o texto assim, assim. Ai, tia, eu não sei o que escrever. Mas quando é em forma de vídeo, tem criança, né, que já faria um ótimo vídeo. Mas aí, o que você faz? Faz ao contrário. Grava o vídeo sobre algum produto, depois você vai, assiste o vídeo e vai passando isso para o papel. É um jeito bom de você ir treinando. Fazer uma resenha escrita, tá bom? E lembrando que, para não se tornar repetitiva, o que você faz? Você vai, pega esses pronomes e vão fazendo substituição de forma adequada, né? Os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, e vai encaixando de maneira que esse texto fique de maneira clara, fica de uma maneira objetiva e uma maneira adequada para quem for ler, tá bom? Agora aqui tem um outro texto do livro, Peixes Luminosos, ó. Vou ler esse texto aqui com vocês. Peixes luminosos. Já passou por esta situação? Você está em um lugar afastado da cidade, com pouca luz e, de repente, aparecem pontinhos luminosos acendendo aqui e ali. Sim, estamos falando dos vagalumes que enfeitam as noites quentes com o seu brilho. Eles são exemplo de animais que geram luz própria, mas existem outros animais com essa capacidade, entre os quais estão os astros dessa nossa conversa, os peixes. Bioluminência é a capacidade que alguns seres vivos têm de emitir luz. Olha que nome diferente, vamos falar de novo. Bioluminescência. Olha só. De novo, bioluminescência é a capacidade que alguns seres vivos têm de emitir luz. Vamos repetir? Bioluminescência é a capacidade que alguns seres vivos têm de emitir luz. Existem animais, plantas, bactérias e até fungos bioluminescentes. A maioria desses seres gera luz pelo mesmo processo, uma reação entre duas substâncias de nome engraçado, outro nome diferente, ó. Luciferina e luciferase, presente no organismo deles. Essas substâncias liberam energia na forma de luz. Os seres que, digamos, acendem algumas partes de seu corpo costumam ser ativos durante a noite, quando sua mensagem luminosa é mais visível. Porém, em um ambiente sempre escuro, como as cavernas ou fundo dos oceanos, que encontram com mais diversidade de seres bioluminescentes. Então, vocês viram aqui que esse texto tem muitas palavras com Z, com S. Nós vamos agora passar para outro slide. Vamos lá. Regularidade do uso do fonema. Deixa eu só conectar aqui. Vamos lá. Regularidade do uso do fonema Z. Usa-se a letra Z em palavras derivadas de outras que utilizam o Z, como em cicatriz, cicatrizar. O que quer dizer aqui? Elas derivam de outra palavra, ela vem de outra palavra. Ó, cicatriz, eu fiz uma cicatriz no meu braço, mas ela vai cicatrizar. Cicatrizar veio da palavra cicatriz.
Então, ó, usa-se a letra Z em palavras derivadas de outras que utilizam o som de Z, ou seja, ela vai continuar sendo escrita com Z. Usa-se a letra S depois de ditongos. Exemplo: coisa, paisagem, maisena. Não se esqueça que a letra S situada entre vogais representa o som de Z. Vamos lá, relembrando de ditongo. Duas, o quê? Vogais juntas, né? Ó, coisa. O S aqui, nessa palavra aqui, ele está com som de Z. Paisagem. O S aqui está com som de Z. Maisena. O S aqui está com som de Z. Nas três palavras aqui, ó, o S está entre o I e o A. O I e o A. O I e o E, ou seja, entre vogais, o S fica com som de Z. Usa-se Z em palavras terminadas em zinho, zinha, zito, zita, zau, zeiro, zarrão, zona, zorra, zada e zudo. Exemplo: cafezal, né? Se eu falar assim, ali tem um... Ah, eu queria tanto ver uma plantação de café. Ah, vamos ali, tem um cafezal. Homenzinho, vem de homem, então o diminutivo, homenzinho. Então, nessas duas situações aqui, ó, entrou o zal e entrou o zinho. Agora, vamos lá. O fonema Z pode ser encontrado... Deixa eu baixar aqui. O fonema Z pode ser encontrado na escrita por três letras: o Z, o S e o X, em posições idênticas. É aí que complica, né? Nas relações intervocálicas, ou seja, entre vogais. Por exemplo, o fonema Z aparece grafado com a letra Z, como em luzes, mas tia, ó, tá entre vogais, como a letra S, como em defesa, e com a letra X, como em exemplo. Vamos lá. Nessas três palavras aqui, nós vamos pronunciar. Aqui já é o Z mesmo. Luzes, defesa, exemplo. Z com som de Z, S com som de Z e X com som de Z. Por que que aqui está entre vogais e não é S? Porque luz, né, que é a palavra principal. Luzes derivou da palavra luz. Então, continua com Z. A regrinha que nós vimos lá no outro slide. Veja detalhes das irregularidades no quadro abaixo. No quadro resumo, ó. Fonema Z. Posição intervocálica, ou seja, entre vogais. Letra S. Exemplo, ó. Luminoso, visível. O S com som de Z, entre vogais. Realizado, vem de realizar, e luzes, ou seja, essas duas palavras aqui derivaram de outra palavra, por isso que elas continuam com Z. E X, entre vogais, existir e exemplo. Ó, as três aqui são situações que estão entre vogais. Ó, regularidade do uso do fonema Z. Usa-se a letra Z em palavras derivadas de outras que utilizam só o Z, como em cicatriz, cicatrizar. Foi aquele exemplo que eu dei lá. Igual aqui, ó, realizado, vem de realizar.
Luzes vem de luz, então continua com Z. Usa-se a letra S depois de ditongos, que é coisas, paisagens, maisena. Não esqueçam, a letra S situada entre as duas vogais representa o som de S, ou seja, já foi explicado. Então, gente, é isso aí. Na hora de fazer os exercícios, preste atenção também nas explicações do livro, porque tudo isso aqui foi tirado no livro, né? Vamos fazer as atividades e depois vamos ter as correções, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Vou me despedir de vocês. Espero que tenham entendido, né? Entendido a matéria. Só que não adianta entender e não praticar, porque a gente já fala sempre, né? Vamos praticar. Mesmo que você, eu até brinco nas minhas aulas, pode errar, mas vai errar tentando. Mas muitas das vezes vocês acabam acertando. Às vezes vocês não querem nem tentar, né? Então, vamos manusear o livro lá no portal. Vocês vão pegando uma folha, vão olhando lá atividades, vão anotando a página, vão fazendo com calma e praticando, tá bom? Dei algumas dicas aqui, vocês podem fazer, como a resenha lá, você pode, às vezes, pode gravar o vídeo, e depois, se você não quiser gravar o vídeo, se você tem mais facilidade de gravar o vídeo, você grava o vídeo, depois você faz o texto em cima do vídeo que você gravou, que aí você vai poder fazer a sua resenha. Ah, tia, então eu quero primeiro fazer a resenha, eu quero ver como é que eu vou me sair. Depois eu vou gravar o vídeo para eu comparar. Legal, outra forma de fazer, tá bom? Então façam os exercícios da unidade do capítulo 4 com atenção, né? Vão olhando as explicações do livro, lembre-se da aula, das explicações, tá bom? Tia vai ficando por aqui, tô morrendo de saudade, já já isso tudo vai passar, vamos estar juntinhos de novo, né? Quem diria que a gente não aguentar mais ficar dentro de casa, né? Todo mundo querendo ir para a escola, todo mundo querendo ver os amigos, todo mundo querendo aprender daquela maneira do dia a dia, né? Mas já já isso vai passar, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Não deixem de assistir todas as aulas e praticar os exercícios, tá bom? Beijo, fica com Deus.